A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estamos de volta, pastor Leandro Amorim de Portugal. Hoje é uma data muito difícil para nós que perdemos alguém muito especial. Como eu perdi, como você perdeu. Eu sei que não é fácil poder falar deste assunto, mas como pastor eu preciso falar algo para ajudar você, algo que eu estou aprendendo a lidar dia a dia, que é o luto. Quando eu perdi juntamente com a minha esposa 2 filhos ou filhas, eu estava pastoreando uma igreja em Portugal e na Espanha. No Alentejo, passei 1 ano ali, numa igreja, um desafio enorme. E depois de um tempo, minha esposa grávida de 6 meses já, começa a sangrar e eu levo ela ao hospital. Vou com ela para Setúbal e ali ela vê uma cena que jamais ela esqueceu. O bebê saindo em pedaços. Depois daquilo, a minha esposa nunca mais foi a mesma, chorava todos os dias. Encontrava com ela no púlpito da igreja chorando por causa daquela criança que perdemos, que seria o nosso segundo filho ou a segunda filha. Então a morte não é uma boa notícia. Quando você se depara com ela, não há alegria. Salomão diz na Bíblia que mais antes você ir na casa onde há luto do que numa festa. Parece um paradoxo quando você lê algo a respeito, porém é onde nós refletimos que a vida é como um vapor, é como uma fumaça. Ela é passageira, ela é rápida. Querido ouvinte, amigo, amiga, você que passou por isso, vou para a Espanha, depois de um tempo, minha esposa adoece de uma doença incurável, que era o cancro. Mesmo não sabendo, nós perdemos o segundo filho, ou a segunda filha, e ela adoece. E a gravidez levou, nós perdemos uma outra criança. E mais uma vez, com muita graça de Deus, com muita força, com muita perseverança, Deus foi tirando a tristeza do coração da minha esposa, mesmo no ventre. E eu não entendo como há pessoas, mães, que abortam criança. Porque mesmo sendo um aborto involuntário da minha esposa, ela chorava muito, como se fosse o filho que tivesse criado. Pois uma verdadeira mãe jamais abandona o filho ou mata o seu filho. Sou totalmente contra o aborto. Nada a favor, porque Jesus, aos 6 meses de gravidez em Maria, e Isabel, 6 meses ali com João Batista, eles tiveram ali um contato já com poucos meses de vida. Então, a vida na gravidez. Isso é a Bíblia que diz. Quando nós passamos por isso, muita dor, mesmo servindo a Deus, veio a terceira notícia, mais difícil ainda, foi nesse ano, no dia 20 de agosto de 2020, quando me ligam dizendo, a sua esposa entrou em coma. Eu entrei em desespero, nesse local onde estou, orando, buscando ao Senhor, e eu pude observar o quanto a morte ela é difícil. E ali, naquele mesmo dia, mais para frente, isso de manhã cedo, quando foi mais para 5h35 da tarde, me falam, sua esposa morreu. Eu não quis acreditar, achava que era mentira ou que fosse um sonho, um pesadelo, mas era a realidade. Então eu sei que você que perdeu filho, um ente querido, um companheiro, uma esposa ou um marido, uma companheira, não é fácil prosseguir. Não é fácil ir adiante, mas a morte não é o fim. Eu estou falando de algo que eu experimentei e estou experimentando. Não foi algo que alguém me disse. Pois é fácil falar, vai em frente, prossiga. Deus é contigo, isso vai passar. Quando alguém não experimenta esta dor, as palavras saem pelaquilo que você vê e tentando ajudar alguém. Mas, irmãos, só sabe quem passa. Quando Jesus fala em João que ele é a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. E quando Jesus chega ali diante daquele funeral de Lázaro morrendo, ou estava morto há 4 dias, ele se depara com pessoas que estavam
em um luto profundo, como Marta e Maria, dizendo: se estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Jesus chora em ver Maria e Marta e as pessoas chorando ao redor, todos de preto, sofrendo, chorando, gritando. E hoje eu entendo muito bem esse texto. Quem passa sabe. Jesus chora, significando a importância para um enlutado, para alguém que sofre. Jesus não está longe do seu sofrimento. Jesus não está distante da dor que você está passando. Mas também quero te dizer que a morte não é o fim. A esperança para aqueles que morreram. Você tem que entender, se aperceber de uma coisa: nós nascemos, vivemos e morremos. A morte é uma realidade. Nós achamos que viveremos para sempre. Nós pensamos como se a vida fosse aqui na Terra, e nós passamos tempo buscando interesses próprios e esquecemos daquilo que é mais importante que a Bíblia me ensina, que é pessoas e não coisas que nós lutamos todos os dias para obtê-la. Como eu tenho visto isso aqui na Europa, como eu vi isso na Espanha, em Portugal e na França. Pessoas lutando diariamente, brasileiros, portugueses, espanhóis, franceses e europeus. Isso é a humanidade em busca das coisas terrenas. E eu ouvindo um testemunho do Conexão Repórter do Brasil, do Cabrini, algo extraordinário, um passo da eternidade. Vale a pena você assistir. Um passo da eternidade para a eternidade. Uma senhora, uma irmã em Cristo, que eu posso dizer, em 2014, ela morre devido a um câncer do ovário. Mas a lição que eu aprendo naquele vídeo, nessa reportagem, é a fé dela, que fez lembrar minha esposa, uma mulher sorridente, que tinha certeza que estava para morrer e que ia morrer. E estava com tempo em se despedir da família, mas a doença o levou com muita dificuldade e uma mudança tremenda. E ela aprendeu ali e me ensinou algo, que o mais importante era estar perto das pessoas que amavam, que eram os seus filhos e o seu marido e a sua mãe, que estava viva. E fico pensando, tantas pessoas hoje, em busca de tantas coisas, esquecem que um dia irão morrer. A morte é uma realidade. A morte é para todos. A morte não é o fim também. Eu vejo pessoas nesse dia fazerem promessas, pessoas levando flores para os seus entes queridos, mas quando estavam vivos não conversavam, não amaram, não passaram tempo com eles. E hoje se arrependem profundamente pelo tempo perdido, pela distância que estavam. Então aproveite hoje, se você tem alguém que sabe que está quase para morrer, telefona, liga, ama, passe o tempo com alguém da sua família, com alguém que você conhece, pois a morte ela é realidade. A qualquer momento, qualquer um de nós toma sujeito, como esse ano dessa pandemia e de outras doenças como o câncer, o cancro, que tem matado milhares. E passou o Outubro Rosa. Poucas pessoas falaram do câncer e do cancro. Só ouvimos falar da pandemia, do Covid-19, mas o câncer, o cancro, que levou minha esposa, infelizmente, é uma doença que eu tenho raiva, que é um dos sintomas de um enlutado, é a raiva pela doença. É a negação de não acreditar, parece um sonho, mas é a dura realidade para nós. Devemos seguir em frente, mas a Bíblia me garante. Jesus disse: estou convosco todos os dias. Jesus prometeu que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É o que me alegra nesse momento. Por isso que eu não procuro um centro espírita para poder me reunir numa mesa, ou em uma casa, ou em uma associação, para poder receber uma entidade, uma visita de um espírito do mal, para ouvir a voz da pessoa que morreu, dos meus filhos ou filhas ou da minha esposa. Eu não preciso disso para encontrar consolo, nem de uma carta escrita, enviada do além, do mundo espiritual, porque isso é mentira.
Você que perdeu alguém, está tão desesperado em busca de auxílio, de conforto ou de poder saber alguma notícia da pessoa que morreu, lembra-te, não há mais comunicações com os mortos. Não há mensagem do além mais. Pois a Bíblia diz na parábola do rico e Lázaro, os que morrem não pode passar para cá, nem os que estão de cá passar para lá. Significa que os que morreram não podem sair do mundo dos mortos para ir para os mundos dos vivos, que é a nossa dimensão do mundo. Céu ou inferno. Quando alguém morre, ou irá para o céu, ou irá para o inferno. Com Deus ou sem Deus, na ausência de Deus. Deus não quer ninguém para a perdição. São as pessoas que procuram. São as pessoas que vão. Rico e Lázaro é a parábola que fala isso. Nós temos hoje a oportunidade de conhecer a Deus. Quem sabe você perdeu alguém e está sofrendo tanto, com tanta saudade, e já passou meses, anos, e você não consegue superar isso. Não é fácil, lembrando que eu perdi anos. Filho, eu superei isso, mas minha esposa passou muito tempo. Mas a dor maior, o maior golpe que eu senti foi a perda dela. Porque foi uma convivência de mais de 10 anos de casado. E realmente não é fácil esquecer. Não é tão simples. Deus falou comigo. Eu tive um sonho numa mesma semana em que o homem tentava me apunhalar com a faca no meu coração. Eu falava, Senhor, não permita isso. E depois de 2 dias, minha esposa morre. Sonhando no mês de maio desse ano, 3 meses antes, eu sonhava que a minha esposa era arrebatada. Deus me avisou que Deus levaria a minha esposa, lutando praticamente 9 anos contra uma doença chamada câncer de mama, que deu metástase e chegou no pulmão, onde foi a óbito. Mas não é o fim. A morte dela não é o fim. Pessoas se converteram depois disso. Pessoas têm se chegado ao Senhor depois disso. Tudo tem um propósito nessa vida. Nada acontece por acaso. Mas eu quero me dirigir a você. Que a vida continua. A morte não é o fim. A esperança para os que morreram. Sabe qual é a esperança? Está com Cristo. A partir do momento que você morre, você não fechar de olhos, não abrir e fechar de olhos, nós se encontraremos com o Senhor. É o que eu acredito. Que a vida, ela não acaba aqui, ela continua. Aqui é apenas uma passagem. É muito breve a nossa vida comparado à eternidade. Então vale a pena seguir a Jesus. Que esse dia não seja um dia apenas de tristeza para você. Que você possa lembrar que você precisa prosseguir. E que Deus te ama. Um dia, claro, não vou negar que eu não tenho chorado ou sofrido, porque não tem como mudar isso. Apenas o tempo para curar. E alguns dizem que pode demorar até 1 ano. Seja qual for o tempo, o meu conforto está em Deus. Você vai encontrar o conforto não em centro espírita, não ouvindo a voz da pessoa que morreu. Isso não é. Isso é apenas o fingimento. É espíritos sendo usado para te enganar. Mas Jesus disse, os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Quem morreu não foi você. Deus quer. Depois disso, lembra-te em Isaías, fala que na morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono. Quem sabe através dessa perda, você verá a glória de Deus, como Isaías. E ele falou, ai de mim que vou perecendo e habito no meio de um povo de impúrios lábios. Isaías reconhece a sua fragilidade e a sua dor, pois ele perdeu alguém da família, o rei Uzias. Você perdeu alguém, você habita num mundo que jaz do maligno, mas há um Deus que nos ama tanto, que não quer que ninguém se perca. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Que Deus te abençoe nesse vídeo, que nesse dia, mesmo de dor, que as palavras são poucas para te ajudar hoje. Busca Ele, na palavra, a resposta. Você vai encontrar, você vai vencer esta raiva, essa não aceitação da pessoa, essa depressão que te atinge, essa escuridão na sua alma, essa dor profunda no teu peito, lágrimas correndo, lembranças vindo da pessoa que morreu. Jamais alguém vai esquecer isso. Porém,
há um Deus que é mais importante do que a pessoa que morreu. Quem criou essa pessoa que você perdeu foi Ele. E se Ele morreu em Cristo, está num lugar melhor. Então por que você quer continuar sofrendo? Pede para Deus força. É o que eu estou pedindo. Perdi 2 filhos e uma esposa. Você acha que isso é fácil de eu estar aqui pregando para você hoje? Encontrei a força aqui, ó, na palavra de Deus. Eu achava como homem, não como pastor, como homem, que nunca mais poderia fazer vídeos ou ajudando pessoas. Mas Deus falou, Leandro, lembra do voto que tu fez ainda lá no teu país, no Brasil, que não importasse a circunstância, tu pregaria a minha palavra. E Deus me fez lembrar disso. Depois de um mês, Deus falou comigo nesse lugar, apacenta minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. É o que eu tenho feito, ajudar você a vencer esta dor. Se Deus está me dando graça para vencer, você vai vencer também. Porque a morte não é o fim para a sua vida. A esperança para você. Deus quer mudar a sua história. Quem sabe através dessa perca, algo de Deus chegará na sua vida. Algo de bom poderá vir. Porque aconteceu com Isaías. Aquilo que ele jamais imaginava foi perder alguém. E depois veio aquilo que ele jamais imaginava acontecer. Que era ver a glória de Deus. E eu pergunto, o que é mais importante? A glória de Deus ou a pessoa que morreu? É duro falar isso. Mas Deus é mais importante do que a pessoa que você amou, que você perdeu. Então, levante a cabeça, olhe para cima. O teu Redentor vive. Jó termina dizendo, perdeu 10 filhos, ficou doente, perdeu todos os bens materiais, ficou sozinho. Eu me sinto assim como Jó hoje. Não totalmente, mas um pouco. Mas ele disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o seu nome. Somente o homem de muita fé faz isso. Você vai conseguir, mesmo sendo difícil. Quem disse que é fácil? Nunca foi fácil viver no mundo. Estamos vendo um tempo de muita dor, de sofrimento. Pessoas morrem todos os dias. Mas muita gente acha que viverá eternamente na terra. E muitos estão vivendo com o seu ego, com os seus prazeres, achando que o mundo é aqui, o mundo não é aqui, meu querido. Aqui é apenas uma preparação para o céu. Deus tem guardado todas as pessoas que morreram lá com Ele. Deus quer que você veja Ele. Nós acreditamos nisso. Queremos ver as pessoas que morreram, os entes queridos. É uma promessa da Bíblia. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Aonde eu estiver, vós estarão também. Jesus prometeu. Onde ele está, nós estaremos com Ele. Porque os mortos em Cristo serão arrebatados primeiro. E nós vivos seremos transformados, arrebatados juntamente com o Senhor. É a promessa. A morte não é o fim, é um início para a vida eterna. É o início de uma vida sem dor, sem luto, sem sofrimento. É o que me alegra hoje quando eu penso nisso. Que minha esposa não está sofrendo como ela sofria, com morfinas, com máquinas para respirar, com quimioterapia, com radioterapia, de consulta nos hospitais, de ambulância e voltando. Não, o sofrimento acabou. No céu não há hospital, no céu não há remédio, no céu, irmão, não há consulta médica. É o melhor lugar aonde podemos estar. Eu não vejo o dia de poder estar no céu, porque esse mundo não tem nada para nos oferecer, a não ser a presença de Deus. Eu pergunto, Senhor, por quê? Não eu, por que ela? Não sei. Mas se Deus me dê esse tempo para continuar, eu quero aproveitando. Não sei por quanto tempo eu irei viver. Quero aproveitar para dizer, Deus é bom. Estou dizendo isso porque Ele é bom. Perdi filhos e uma esposa, mas Deus é bom. Nunca se revolte contra Deus. Deus é bom e sempre será bom. Se a vida pregou uma peça, como falam, se alguma coisa está complicada na sua vida, se coisas ruins te aconteceram, Deus não é o culpado. Só porque o mundo está enfrentando isso por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. O mundo está vivendo um caos por causa do pecado desde Adão e Eva. E até hoje nós vivemos a consequência dos pecados. Por isso, arrependei-vos enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se você deseja ver alguém que você perdeu, se chega-se a Deus. Pede para Deus, para que Deus escreva o seu nome no livro da vida, para que você tenha um encontro com Ele, pois a morte é apenas
o bilhete para encontrarmos com nosso Deus. Estevão, termino de uma vez, estava morrendo apedrejado e Deus olhou para ele. E ele viu o Senhor à destra de Deus olhando para aquele homem, morrendo apedrejado. João Batista, decapitado. Paulo, martirizado. Ele diz: completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está me preparada para mim e para todos aqueles que amam a Cristo Jesus e a sua vinda. Deus tem algo muito maravilhoso para nós, irmão. A gente não tem ideia do que é o céu. Vale a pena estar preparado para encontrar com Ele. Então, pensa nisso. A esperança. A morte não é o fim. A esperança para aqueles que morreram. E para nós, vamos prosseguir. Vamos para o fim. Até como disse Jesus, como está na Bíblia. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seguir a Cristo não é fácil. É uma caminhada espinhosa e dolorida. O Evangelho realmente são para poucos. A porta é apertada e estreito é o caminho que segue a Cristo Jesus. Então vai em frente, mesmo doendo, sofrendo ou se alegrando. É um paradoxo. Jesus está conosco. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te console o coração. Você não está sozinho nesse sofrimento. Há um Deus que te ama e se importa com você. Como Ele chorou com Lázaro, Ele chora com você hoje. Ele sabe a sua dor. Ele te compreende. Ele sabe realmente o que tu estás passando. Nós iremos vencer, meus irmãos. Morrendo ou vivendo, nós somos de Cristo Jesus. E isso é tudo. É a maior promessa que estaremos com Ele para sempre. E que iremos ver as pessoas que perdemos. Isso é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus. Levante sua cabeça. Deus te ama e Ele quer ser o teu pai e seu amigo. Fica na paz. Um abraço. Você que deseja nos conhecer melhor, vai no nosso Instagram e você verá fotos da minha família. Você aqui no canal se inscreva e verá vários vídeos meus que irá abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.